Fala galera, tudo bem? Estamos de volta aqui no canal para mais um bate-papo científico. Hoje nós temos o prazer de ter novamente aqui no canal minha amiga Michele Teixeira. A Michele é professora na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, professora de materno-infantil, autora de livros, pesquisadora. E hoje a gente vai falar então de materno-infantil. Mais precisamente, nós vamos falar de suplementação na primeira infância. As pessoas, os profissionais têm muita dúvida de como fazer, quais nutrientes são importantes nessa faixa etária. E aí eu tinha que trazer uma especialista para conversar com a gente. Então, Michele, muito obrigado pela participação mais uma vez aqui no canal. Obrigada você, Márcio, pelo convite. Mais uma vez, estou super feliz de estar aqui participando. Esse canal que só tem participante de sucesso, né? Então, me sinto muito honrado de estar aqui no seu time. Muito obrigada pelo convite. Eu falo que o objetivo aqui é levar conhecimento e dividir conhecimento, né? Eu falo que é a nossa missão enquanto professores, né? Conhecimento está aí para ser dividido. E aí, Michele, vamos falar um pouquinho sobre suplementação na primeira infância. As pessoas têm uma dúvida muito grande ali se pode suplementar ou não e quando fazer. Então, quando a gente pensa em suplementação, tem alguma idade que pode começar essa suplementação ou não? O que a gente pode começar conversando aqui? Tá, vamos lá. Quando a gente fala de primeira infância aí, Márcio, se eu pensar logo após o nascimento da criança, eu vou ter duas situações primordialmente aí que vão determinar a necessidade da suplementação. Que seria em relação à forma de alimentação dessa criança. Ou seja, se essa criança está sendo amamentada ao peito ou se essa criança ela recebe fórmula infantil. Tá? É óbvio que, assim, quando a gente fala de leite materno, a gente imagina que a mãe ela passa através do leite todos os nutrientes necessários para a criança. Uhum. E aí é muito interessante, muito inteligente, né? E quando a gente fala sobre isso, é que a natureza é perfeita, né? Por exemplo, em relação a minerais, a mãe ela fica cada vez mais deficiente, por exemplo, para cálcio, ferro, mas ela garante níveis adequados desses minerais no leite humano, tá? Em relação a vitaminas, ela também, obviamente, depende tanto do estoque, mas é porque nem toda vitamina a gente também faz estoque, né? Mas depende dos estoques maternos e da dieta, da alimentação materna. Mas, de um modo geral, a gente diz que o leite materno ele é nutricionalmente completo. A gente sempre falou isso. E a gente partia do princípio, então, que até 6 meses de vida da criança, se essa criança recebesse aleitamento materno, ela não precisaria suplementar nada, tá? Eu vou voltar aqui, mas quando a gente fala de fórmula infantil, só para a gente não perder o raciocínio, quando a gente fala de fórmula infantil, a indústria, ela tenta se aproximar o máximo possível do leite humano. Uhum. Então, quando eu olho lá o rótulo da fórmula infantil, ela é acrescida de vitaminas e minerais. Então, ela atende plenamente às recomendações do Códex Alimentários. Então, você vai dizer também que é um alimento nutricionalmente completo. Só que tem alguns detalhes aí, né? Quando eu falo em relação, por exemplo, à fórmula infantil, eu preciso pensar se aquele nutriente, daquela maneira que ele foi, né? Adicionado àquela fórmula infantil, se ele é capaz de ser absorvido. Uhum. Então, a gente tem trabalhos mostrando que a biodisponibilidade desses nutrientes adicionados à fórmula infantil, eles variam de 0 a 100%. Ou seja, tem nutrientes que estão apenas no rótulo e que a criança não consegue absorver absolutamente nada que está ali. Até porque tem a forma química, né, Michele? Eles põem, porque vem formas químicas, às vezes, que a biodisponibilidade é muito baixa, né? A indústria tende a ir muito para esse lado. Então, aí, por isso a importância de conhecer e buscar as fórmulas com uma qualidade melhor, né? Sim, sim. A gente pode até evoluir na idade, e eu volto nesse assunto, Márcio, não esquece de me perguntar não, mas assim, isso vale para o ômega 3, né? Porque a fórmula infantil ela é adicionada de ômega 3, que é super necessário na infância, né? A gente estimula que, por exemplo, a mãe em aleitamento materno, né? Que faça a amamentação, que ela suplemente ômega 3 para a gente garantir níveis de DHA, que é o ácido clorofexanoico, que é um tipo de ômega 3, que ele passe pelo leite humano, tá? Beleza. Isso é primordial para o desempenho cognitivo da criança e aí, em função do desenvolvimento cerebral, né? Para quem não sabe, todo o nosso cérebro, né? Nossas conexões nervosas, neurônios,
eles estão formados, né, aos 2 anos de vida, com pico aos 4 meses de vida da criança. Então, é fundamental que a gente tenha aí o aporte de docosahexaenoico, de DHA, nesse momento. E aí a indústria vai e acrescenta isso nas fórmulas. E aí, quando a gente pega as fórmulas infantis, está lá escrito, né? Enriquecido com L-cepulfas, que são os ácidos graxos poliinsaturados. No caso da indústria, ela precisa acrescentar tanto o DHA quanto o ARA, o ácido araquidônico, que vem do ômega 6, mas que também é necessário para a formação da bainha de mielina. A gente, quando fala da dieta da mãe, no aleitamento materno, a gente não se preocupa com ácido araquidônico, porque com certeza ela já consome na alimentação. Sim. Então, eu me preocupo em suplementar apenas o ômega 3. Mas olha que interessante quando eu falo lá da fórmula, né, Márcio? Os estudos mostram que o ômega 3 adicionado na fórmula infantil não consegue cumprir esse efeito. Então, não existe diferença em desempenho cognitivo quando a criança usa uma fórmula adicionada de ômega 3 ou uma fórmula sem adição de ômega 3. E aí, o que isso traz de pensamento para a gente, então? É justamente porque a criança não consegue metabolizar e utilizar aquele ácido graxo da maneira que ele é adicionado na fórmula infantil. Verdade. E aí é uma super vantagem para o aleitamento materno, né? Porque pelo leite materno, aí sim, eu passo diretamente DHA e a criança consegue utilizar. E aí, se a gente pensar, então, em suplementação, eu pensando já nisso, né, Márcio? Essa é uma suplementação que, se a criança tiver aleitamento materno, eu vou continuar fazendo esse ômega 3 na mãe, então eu espero que essa mãe já venha suplementando ômega 3 da gestação, né, com foco aí para um DHA, que a gente fala em pelo menos 200 a 300 miligramas de DHA. Então, ela vem suplementando da gestação e ela mantém essa suplementação na fase de lactação. E se essa criança não tiver em aleitamento materno, tiver em uso de fórmula infantil, eu, Michele, particularmente suplemento essas crianças. Porque eu não confio no ômega 3 que está na fórmula infantil. E aí eu acho que não dá para pagar para ver, né? Extremamente, o ômega 3, ele nesse momento tem um papel extremamente importante. E aí, então, eu oriento a suplementação direto da criança no ômega 3, já nesse momento. Então, já poderia, então, essa suplementação já pode começar, então, desde recém-nascido ali, bebezinho mesmo. Sim, nasceu. Se por acaso estiver em fórmula infantil, começou a fórmula infantil, claro. A gente vai começar com ômega 3. A dose é bem menor, né, Márcia? A gente faz 50 a 100 miligramas de DHA, mas já começa logo ao mesmo tempo que começa o uso da fórmula infantil. É mesmo para suprir essa deficiência no metabolismo, né, e utilização do ômega 3 que está nas fórmulas infantis. Sim. Tá? Se fosse, Michele, para a gente elencar os principais nutrientes nessa primeira infância, né? Quais seriam os principais nutrientes para os nutricionistas se atentarem para pensar na possibilidade, talvez na necessidade de ter que suplementar nessa criança? Beleza, olha só. Quando a gente fala que, aí eu falei assim, a criança que em 2 situações, se está em aleitamento materno ou está em fórmula infantil, eu já sou mais velha, né, Márcio? Eu lembro muito bem quando a gente sempre defendeu, sempre teve o discurso de leite materno é um alimento nutricionalmente completo, ninguém precisa se preocupar com nada. Aí, daqui a pouco me surge a recomendação que já era americana, então os Estados Unidos já fazia, que era de suplementar a vitamina D logo após o nascimento. Então, hoje, a SBP, a Sociedade Brasileira de Pediatria, também recomenda a suplementação de vitamina D. A gente, até esse momento, quando a SBP passou a recomendar, qual era a orientação que a gente dava para os pais? Expor a criança ao sol. Então, todo mundo que é pai e mãe já recebeu essa orientação. Sai com a criança, põe ela no sol, que é para sintetizar a vitamina D. Mas o que começou a se perceber, né, Márcio? Assim, que nem todas as famílias tinham esse hábito de realmente levar a criança para se expor ao sol. A outra questão é, por quanto tempo? Que sol? Né? Aí começam sempre essas polêmicas. Cada lugar do Brasil é um sol, e depende da incidência, da época do ano, a incidência daquele raio solar, depende da hora do dia que você foi, né? Depende se a criança estava vestida, se a criança estava sem roupa. Diante desses fatores, e de também, né? Isso é importante dizer, de trabalhos que mostraram ali que crianças já faziam deficiência de vitamina D, né?
A SBP, então, passou a recomendar que todas as crianças suplementem a vitamina D desde o nascimento. Então, hoje, assim, nasceu, começa a vitamina D. Eu lembro que isso foi um baque, porque eu falei, pô, então o leite materno não é mais nutricionalmente completo, né? Que agora a mãe tem que suplementar a vitamina D. Então, hoje a SBP recomenda 400 UIs de vitamina D logo após o nascimento, e isso vai até 1 ano de idade. Depois a gente sobe para 600 UIs de vitamina D, e não tem um momento, né, que pare. Eles falam que vai avaliar individualmente o quanto que aquela criança se expõe ao sol, né, como é que é a rotina dessa família. Né? Essa seria a recomendação. O que eu posso dizer em relação à vitamina D especificamente, Márcio? A gente sabe, né, do papel da vitamina D, então, assim, o quanto é importante realmente que a criança tenha níveis de vitamina D adequados. Então, existe aí uma relação, por exemplo, com alteração em metabolismo glicídico, com aumento do risco de autismo, com prejuízo em mineralização óssea, com prejuízo no sistema imunológico. Então, tem uma série de questões. Então, que eu não vou questionar a necessidade da vitamina D. Mas o que acontece é que a vitamina D disponível no mercado, se a gente não toma cuidado com qual é esse suplemento que o médico prescreveu, a gente vai de mal a pior, né? Eu costumo dizer, porque tudo depende. Mas a gente tem muitos, por exemplo, que são em óleo de amendoim. Você imagina, a criança acabou de nascer, o sistema imunológico dela em desenvolvimento, aí você faz um suplemento de vitamina D, por exemplo, em óleo de amendoim. Então, o que eu quero dizer? Tem de tudo. É o quê? Né? Tem óleo de soja, então no mercado a gente encontra de tudo. Sabor de leite, que aí você vai, pra que tem que pôr um sabor na vitamina D, né? Mas eles põem lá exatamente. Sabor, não sei o quê. Então, o que eu posso dizer é que, assim, que provavelmente a criança que chegar para o atendimento aí, porque é como chega para mim, ela já chega suplementando vitamina D. Mas o que me cabe? Orientar como é que vai ser essa suplementação de vitamina D. Porque aí eu pego essa mãe e falo assim, olha só, em vez de comprar esse na farmácia, vamos então manipular, a gente faz uma vitamina D no azeite de oliva, a gente faz uma vitamina D no óleo de coco, mas a gente muda o veículo dessa vitamina D. Né? Então, assim, o que vai caber a gente seria isso. E aí, o quanto é necessário, infelizmente, né, Márcio? Assim, hoje, muitas crianças elas vivem institucionalizadas, que a gente fala, né? Passam o dia inteiro numa creche, passam o dia inteiro numa escola, em horário integral. Então, elas vão sem ver o sol e voltam sem ver o sol. Sim. Se essa instituição não tem, por exemplo, o que a gente chama de solário, que é onde eles colocam as crianças para pegar um sol, se a criança não vê o sol, hora nenhuma do dia. Né? A gente tem uma questão que é o excesso de peso corporal, né, nas crianças já, hoje em dia, e eu estou falando de crianças, obviamente, mais para frente, né? Mas que é uma questão que a gente absolutamente tem que pensar. Então, que vão interferir no metabolismo da vitamina D, né? Na disponibilidade. E a outra questão é que, assim, a gente tem dias cada vez mais quentes. Então, quando eu falo para uma família, expõe a criança ao sol, aí a família vem para mim, Michele, mas estava muito calor, eu fiquei com medo, estava muito quente, eu fiquei com medo dele desidratar, de botar ele no sol. Então, isso faz também cada vez mais as crianças ficarem fechadas no ambiente com ar-condicionado, atrás do vidro, e aí não se expõe ao sol e a vitamina D é muito reduzida, tá? Talvez alguém pense, mas não era melhor, tipo, dosar bioquimicamente essa vitamina D antes de suplementar? Eu falo isso porque são polêmicas, tá, Márcio? O que acontece, né? Às vezes você vê fazendo exames tão frequentes assim, criança. É isso! Gente, olha só, se a criança está tudo bem, se a criança está bem de saúde, ela vai fazer aí, no máximo, com 1 ano de idade. E mesmo assim, depende de quem estiver acompanhando ela. Se a criança não tem nenhuma alteração, você não tem necessidade de fazer exame bioquímico nessa idade. Mas eu vou dizer que existe, sim, de rotina, pediatras e nutricionistas que solicitam o exame com 1 ano de idade. Então, com 1 ano de idade, você vai ver a real necessidade. Mas antes disso, você não tem nenhum parâmetro bioquímico. E aí você começa a pensar do outro lado. Mas tem prejuízo eu suplementar 400 UIs de vitamina D? Então, de manutenção, né? Então, assim, a criança está em desenvolvimento e essa vitamina D está sendo consumida, né? Eu falo que tem muito isso, né? Então, Então, por que você vai arriscar, né, Márcio? Se você não tem prejuízo na dose suplementada e você tem prejuízo da deficiência, por que você vai pagar para ver, né? Sim.
Agora, Michele... Mas, obviamente, que dá para levar em consideração, né? Se essa criança expõe ao sol, dá para levar em consideração isso na sua conduta. Com certeza, se a família efetivamente mantém uma rotina de exposição solar, né? Então, por exemplo, antes dessa recomendação da SBP, eu trabalhava assim, Márcia. Eu deixava a mãe orientada e dizia, olha, expôs ao sol, não precisa suplementar. Não deu para sair com a criança na rua, para colocar ela no solzinho, você dá a gotinha de vitamina D. Então, eu fazia assim, há muitos anos já, né? E hoje em dia, a realidade é que ela já vem dos pediatras suplementadas em relação à vitamina D. Você falou ômega 3, vitamina D. Eu acho que outro nutriente também nessa fase que é legal, interessante mencionar é o ferro. Que a gente vê também, às vezes, acontecendo, né, casos de deficiência, a criança podendo evoluir com uma anemia. Na verdade, né, tudo vai depender, aqui eu acho que vale a pena te dizer, da classe social que a gente está atendendo, não tem a menor dúvida, né, classe socioeconômica. Mas a anemia ferropriva, ela ainda é a deficiência nutricional mais prevalente no Brasil. Quando a gente fala de crianças menores de 5 anos, a gente ainda tem quase metade da população mundial, 40 e tantos %, com anemia ferropriva. Então, isso é extremamente prevalente, né, Márcio? E se eu pensar que isso vai comprometer o crescimento da criança, né? E se eu pensar que isso vai diminuir desempenho cognitivo, vai diminuir desenvolvimento motor, isso está muito associado, inclusive, com o desenvolvimento econômico do país. Por quê? Porque alguém que tem anemia é menos produtivo, porque tem um maior risco de infecções, né, e etc. A gente vê a real necessidade de manter níveis de ferro adequados. Qual é a questão aí em relação ao ferro, né? A gente, durante a gestação, a gente passa grande quantidade de ferro para a criança. E a criança armazena esse ferro. Qual é o detalhe aí, né, Márcio? Quando eu pego uma criança, então, eu preciso, primeiro de tudo, saber o histórico dessa gravidez. Essa mãe suplementou ferro? Essa mãe, ela teve anemia na gravidez? Ela terminou a gravidez anêmica? Porque isso vai comprometer o quanto ela foi capaz de fornecer ferro para aquela criança. Como eu não vou dosar, gente, bioquimicamente, eu preciso partir dessas informações para ter noção, ter uma suposição desses níveis, né? E aí existe uma outra coisa que é até mesmo em relação ao parto, né, Márcio? Hoje a gente sugere e a gente incentiva muito, por exemplo, um parto humanizado, um parto via vaginal, com clampeamento tardio do cordão umbilical, que é o fechamento do cordão. Por quê? Porque quando a mãe passa o maior aporte de ferro para a criança. Então, se essa mãe, por exemplo, fez clampeamento tardio, eu sei que essa criança tem boas reservas de ferro. E ela vai sustentar, sem fazer uma anemia ferropriva, pelo menos até 6 meses. Entende, Márcio? Sim. Agora, se essa criança nasceu prematura, se essa mãe foi anêmica na gravidez, se essa criança nasceu de parto cesáreo e fez clampeamento precoce, eu já começo a desconfiar de um risco de anemia. E aí, o que acontece? A gente sempre teve a recomendação do Ministério da Saúde de suplementar ferro nas crianças quando elas tinham 6 meses de idade, tá? 1 miligrama por quilo de peso por dia. Então, a orientação que a gente tem do Ministério da Saúde é suplementar de 6 meses a 24 meses, então até 2 anos de idade. A SBP, mais recentemente, em 2018, publicou um manual dela de suplementação de ferro, antecipando essa suplementação para 3 meses de vida. Nossa. Então, hoje, Márcia, a SBP, ela recomenda suplementar ferro na criança aos 3 meses. Mesmo a criança em aleitamento materno exclusivo. Isso não é consenso, isso é polêmico. Eu estava no congresso que a SBP lançou, né, o manual. Teve briga no palco, sabe aquela coisa assim? Porque é polêmico, né? Nem todo mundo concorda. E por que nem todo mundo concorda? Porque diferente do que eu falei da vitamina D, que eu falei assim, mas essa suplementação, ela não vai trazer prejuízo? A gente sabe que o excesso de ferro pode trazer prejuízo, né? Então, a gente tem já a evidência de que o excesso de ferro ele se torna pró-oxidativo, né? Então, ele sofre lá a reação de Fenton, se torna uma molécula altamente oxidativa, né? E com um efeito contrário, a gente tem prejuízos no crescimento da criança quando você tem um excesso de ferro. Então, existe uma preocupação em você estar fornecendo esse excesso, tá?
Esse é o primeiro ponto. E aí até a outra questão é, até os 2 anos de vida, será que é necessário até os 2 anos? Eu também não concordo com isso Depende do que 100%. come, né? Depende de vários fatores aí, né? Gente, é isso, Márcio. Dessa criança. É claro. Quando chegar ali, eu costumo dizer o seguinte, né? Até 6 meses, realmente, se você for pontuar ali o que a criança come, fizer um recordatório e calcular o quanto tem de ferro ali, a criança realmente precisa de ferro. E vou te dizer, Márcio, não é porque a alimentação dela é pobre em ferro, não. É porque a necessidade é muito alta. Sim, verdade. E aí a gente não alcança com a alimentação. Então, ela realmente precisa suplementar. Quando ela faz 1 ano de idade, a necessidade de ferro dela, ela cai. Uhum. E a partir do momento que a necessidade de ferro cai e a criança come um volume de comida maior, é mais fácil eu atingir essa recomendação de ferro sem eu precisar de uma suplementação. Então, aí sim, cabe a avaliação individualizada para ver se realmente é necessário manter essa suplementação, né? Eu acho que isso é um aspecto muito importante. Mas o que a gente não pode esquecer de falar aqui, né, Márcia, é que, infelizmente, gente, os médicos vão recomendar essa suplementação de ferro e os suplementos comerciais de ferro para criança, eles são assustadores. Eu digo que eles são assustadores. O cocô ficar preto. Gente, por quê? Obviamente que a maior parte das vezes o pediatra ele prescreve na forma de sais ferrosos, né? E aí, sei lá, 50%, mais 50% tem efeitos colaterais com esses sais ferrosos, e aí o principal é o sulfato ferroso, né? Não tem a menor dúvida. Então, a gente tem crianças que fazem náuseas, crianças que ficam constipadas, ou outras que têm diarreia, né? Então, muitas mães, elas relatam que deixam de fazer essa suplementação na criança porque a criança tinha muitos efeitos colaterais. Então, aquilo que estava recomendado, principalmente em países de baixa e média renda, que inclui a gente, para diminuir as prevalências de anemia no Brasil, não consegue se cumprir. E por que não consegue se cumprir? Porque o que o Ministério da Saúde disponibiliza na rede básica de suplementação de ferro, e ao mesmo tempo é o que a maioria dos médicos prescreve nos consultórios, é de sulfato ferroso. E aí as mães deixam de fazer por conta dos efeitos colaterais, né? E ainda tem outra questão, né, Márcio? Quanto parabeno tem nesses suplementos? É um monte de parabenos, um monte de corantes, né? E eu acho o máximo, eu falo sempre isso. A gente não recomenda açúcar até os 2 anos de vida da criança. Então, eu acho que hoje nós, nutricionistas, sabemos, e a maioria da população sabe, que não deveria dar açúcar para a criança até 2 anos de vida. A gente tem vários suplementos comerciais que eles têm açúcar, sacarose, essência de doce de leite, né? Essência de chocolate, no mesmo suplemento, gente. Quem é pai e mãe aí sabe, as crianças amam, Márcio, amam. Imagina, não comem doce nenhum e todo dia eu falo assim, gente, olha só, eu oriento para não dar açúcar para criança até 2 anos de idade e a criança todo dia pinga aquele açúcarzinho na boca. Que é uma coisa que modula mais paladar, Márcio, do que todo dia você pegar uma gotinha de açúcar na boca da criança? Eu falo por isso que tem que ter cuidado, né, Michele, com a forma que fornece esses suplementos, né? Para criança, a gente às vezes recorre, né? Eu sei que você fala muito em aulas, a gente usa muito ou em gotas, ou então abre a cápsula e mistura num suco, bate ali, mistura na comida da criança, quando já está fazendo uma introdução, já está ali, né, com a alimentação. Mas tem que ter cuidado, porque as pessoas querem o xarope lotado de açúcar, ou então uma forma química aí cheia de açúcar. Então, a gente tem que ter cuidado com isso, porque escolher bem as formas farmacêuticas é importante, né? E mais barato, né, Márcio? Porque às vezes, quando a gente sugere essas outras formas farmacêuticas, elas falam, mas isso aí deu muito mais caro. Então, você precisa conscientizar também essas famílias, né, do prejuízo das outras. Não é nem que eu tenho benefício nessa, né? É que eu tenho muito prejuízo nas outras. Então, porque quando a gente fala, por exemplo, em termos de absorção, na verdade, como você coloca a quantidade maior, né, no fim das contas, não vai interferir tanto na utilizada, né, no que você tem do nutriente utilizado. Mas você tem muitos prejuízos com essas fórmulas comerciais, em função de tudo isso que a gente falou, né, que você não vai ter na outra, quando você manipula
seja um xarope taste-free, seja, foi o que você falou, né, num filme, óleo dispersivo, né? Só que são coisas mais caras. O prazo de validade, né, também é mais curto, né, Márcio? Verdade. Então, eu falo para a mãe, tem que homogeneizar, só faz para 30 dias, né? Então, você tem que ter alguns cuidados nessa manipulação. Mas uma coisa importante de falar nesse aspecto, Márcio, é em relação às gomas, né? Porque eu vejo muitas indústrias, né, muitas empresas trabalhando com suplementos na forma de goma e ainda muita nutricionista que também prescreve na forma de goma. E o que eu sempre falo em relação a isso? É difícil você explicar para uma criança que essa goma pode. Essa goma que é de bala, não pode. É tudo goma, gente. Você está estimulando a criança a comer gomas, né? Verdade. Então, o ideal seria a gente não manipular com corantes, com açúcar, né? Fórmulas que se assemelham muito a balas, né? Porque você, na verdade, acaba estimulando o consumo, pelo menos na minha opinião, né? E, ó, a gente não pode estender muito a Michelle aqui, senão a gente vai dar vontade de segurar ela o dia todo para poder ficar conversando. Mas, Michelle, queria agradecer. Na verdade, eu acho que a gente pode, antes, vou aproveitar você mais um minutinho aqui. Claro, gente, que a gente deu aqui alguns exemplos de alguns suplementos, né? Vitamina D, ferro, ômega 3, mas são vários outros que são falados, né? Que eu acho que vale a pena o nutricionista estudar, igual probióticos, né? Se discute muito de se usar, né? Tem até autores que defendem usar já desde pequeno, autores que não. Quais outros? Só mesmo citando, Michelle, nutrientes importantes aí. Ó, só para falar em relação ao probiótico, Márcio, colocar as situações clínicas aí, né? Hoje a gente sabe que nasceu de mãe com obesidade ou com ganho de peso excessivo na gravidez. Nasceu de parto cesárea. Usou antibiótico, tá? Seja a mãe na hora do parto ou seja a criança logo no pós-parto, por alguma complicação, usou antibiótico. Ou precisou de alguma internação, a gente entende essas condições como condições que levam à desbiose. Então, nessas condições, o uso de probióticos ele está indicado, tá? E a outra situação que é clássica, que é quando a criança manifesta cólica infantil. Então, a gente tem uma cepa muito conhecida, que é o Lactobacillus reuteri, né? Muito reconhecida, né? Como eficiente no tratamento de cólica infantil. Então, a gente tem a recomendação de usá-la para tratamento de cólicas infantis. Então, são situações que eu diria, nessas situações, a gente absolutamente tem que rever ou pensar na utilização de probiótico para essas crianças. Posso suplementar a mãe? Pode e deve, mas ainda assim, nesses casos, a gente também faz a suplementação na criança, tá? De probiótico. E aí, que outros nutrientes, né, que a gente poderia pensar, né? Algumas regiões do país, a gente tem a recomendação de suplementação de vitamina A. Então, por exemplo, Norte, Nordeste, né? E alguns bolsões de deficiência de vitamina A. A vitamina A está muito relacionada com o sistema imunológico. Então, diminui, por exemplo, a prevalência de diarreia na infância, diarreia aguda na infância, que é uma das complicações que mais mata a criança na primeira infância. E, ao mesmo tempo, a gente sabe que quando a gente suplementa a vitamina A, a gente ajuda a prevenir a anemia ferropriva. Então, seria uma suplementação, né, concomitante à outra. Mas algumas regiões adotam de rotina a vitamina A e outras não, porque não são áreas endêmicas de deficiência, tá? Outros nutrientes que aparecem muito aí na nossa rotina de suplementação. O zinco vai pelo mesmo pensamento. O zinco, ele tem um papel no sistema imunológico muito importante, participa do crescimento da criança. Então, se é deficiente em zinco, eu vou ter prejuízo no crescimento. Outro momento que eu penso muito em zinco, a criança lá na introdução alimentar, que eu tenho dificuldade, rejeição. Eu muitas vezes penso no paladar dessa criança, né? Então, posso ter alteração de paladar por uma deficiência de zinco. Então, são algumas situações que me levam a pensar na suplementação, tá? E para fechar, eu acho que a gente não pode deixar de falar da vitamina C. A vitamina C, ela não tem nenhuma recomendação de suplementação. Só voltar no zinco e falar que o zinco... Alimentação também, né? Ainda mais o quê? Eu falo que é fácil bater via alimentação. Se pensar que numa criança, às vezes você está introduzindo fruta, você atinge recomendação de vitamina C, né? Perfeito. E aí que eu lembrei de voltar no zinco, porque quando a gente fala de vitamina C, que a gente pensa em resfriado, né?
O zinco é muito utilizado, por exemplo, para a prevenção de pneumonia. Então, ele realmente tem revisões aí sistemáticas mostrando esse papel do zinco. Quando a gente fala em vitamina C, gente, isso é coisa da vovó. A vitamina C não previne resfriado, né? Então, ninguém... E os suplementos que a gente tem, né, Márcio, comerciais de vitamina C, eu digo que é pó com açúcar. Sim. Né? É corante com açúcar, né? Para a criança botar na boca. Então, a gente não tem nenhuma recomendação de se suplementar vitamina C, até porque a gente atinge muito facilmente, como o Márcio falou, pela alimentação. Então, não haveria nenhuma necessidade de suplementar vitamina C. Então, Michele, queria agradecer o tanto de dicas que a gente deu para o pessoal. Falo que a ideia do canal é isso, é a gente dar informação, agora todo mundo vai correr atrás, estudar mais. Já até recomendo todo mundo seguir a Michele lá nas redes sociais, porque ela produz muito conteúdo nessa parte de materno-infantil, né? Então tá sempre com lives, com conteúdo, com texto. Então acho que entra lá, porque tem sempre muita coisa legal nessa área. E queria agradecer mais uma vez sua participação aqui no canal. Obrigada a você, Márcio. Super prazer. A gente fala beça, né? Mas é gostoso. Espero que tenha sido gostoso para todo mundo que assistiu a gente. Eu adoro, né? Eu espero que as pessoas adorem também. Muito obrigada mais uma vez. Eu falo que veio uma vez, agora vai ser chamada sempre, tá bom? É isso aí. Tá fechado. Então, pessoal, ó, quem está assistindo o vídeo, lembra de se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações. Se você está vendo pelo Instagram, compartilha aí, marca os amigos e a gente se vê aí no próximo vídeo. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.